Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os meus seguidores. Estamos ao vivo aqui. A sou da professora e está no comentário. No final da vida, nós vamos ler para comentar. Nós estamos sem líder, seja ela qual for o integral, de negócio, empresarial, líder de família, líder qualquer que você quiser ser a sua função. Então, essa semana nós estamos abordando sobre a questão da liderança. Então, hoje, que daqui a pouco ela está indo, e nós vamos abordar. E a liderança ela é importante em várias áreas da nossa vida. Quando nós falamos de um líder, nós estamos falando da questão de habilidade e técnica, de você saber gerenciar as pessoas. Sabemos que lidar com pessoas não é tão fácil assim. Lidar com pessoas é preciso você ter a capacidade, é preciso você ter conhecimento e é preciso você ter técnica de você lidar com os seres humanos, porque nós estamos trabalhando o emocional cognitivo. Eu estou esperando a doutora Isabel, nossa convidada especial de hoje, que pode mandar a solicitação, doutora Isabel, para a gente começar já a nossa temática de hoje, tá bom? Então, o líder, ele tem a responsabilidade, ela tem a responsabilidade de poder levar as pessoas ao crescimento, resultado e metas. Doutora Isabelle, boa noite, professora querida. Boa noite, Adelino, meu querido gringo. Quanto tempo? Que honra, que prestígio estar aqui com você. Então, doutora Isabelle Gravatar, ela foi minha professora, mentora, e na Universidade de Mackenzie, né, ela foi minha professora do Direito do Trabalho lá, e conto, gente, que foi muito difícil para se adaptar, e foi, assim, um puxão de orelha, né? Tem hora que ela foi muito rígida, mas valeu a pena. A gente depois, no final da história, vai entender que valeu a pena. Então, essa semana é o segundo dia da Semana de Liderança, nós estamos abordando o papel como ser um líder de exemplo. A nossa convidada de hoje é a doutora Isabelle Gravatar, ela é advogada e também é mestre, é especialista em direito do trabalho, além de ser professora, é mãe, é tudo, é tudo. Então, ela hoje é a nossa convidada de honra. E para começar, doutora Isabelle Gravatar, a primeira pergunta é: o que é uma liderança feminina? Você congelou para mim, Adelino, na hora da sua pergunta, o que é uma liderança Feminina. feminina? Pois é, muito Sim, sim, a difícil. liderança. É uma liderança muito difícil, porque a nossa liderança, ela vem historicamente, né, de uma liderança dentro de casa, porque a gente tem a maternidade, a gente tem a família e também a nosso mercado de trabalho, que é um mercado muito novo ainda para a mulher, né? Querendo ou não, Adelino, a gente ainda sofre com vagas que são destinadas exclusivamente a homens, a gente ainda sofre com salários mais baixos do que os homens. Isso não é assim uma fala, uma balela, não. Isso é histórico e isso é comprovado. Quando você levanta salários de homens e mulheres, você vai perceber que os dos homens são mais elevados do que os das mulheres. Isso eu estou falando em 2020, né? Nos dias de hoje, a gente ainda tem isso. Então, é uma liderança onde a gente mata um leão por dia, onde todos os dias é uma nova determinação, uma nova garra para a gente estar ali, para a gente conseguir permanecer como líder, permanecer à frente, né, do nosso negócio, porque
É complicado, não é fácil. A gente ainda tem preconceito, a gente ainda tem um mercado difícil. Entendi. E com o surgimento, né, da tecnologia, o impacto tão forte, onde as mulheres têm ocupado determinados lugares como líder, tanto na política como em ministérios, vimos que o nosso país recentemente teve a presidente interino, a Dilma Rousseff, como líder, né, dentro do governo. Isso tem trazido a questão de, como posso dizer, de impacto positivo no crescimento da liderança feminina. Olha, sem dúvida, o fato da gente ter líderes hoje na política, né? A gente tem, não só falando a nível de Brasil, mas a gente tem em outros países a liderança feminina, né? Isso nos fortalece. São os nossos grandes exemplos, são as pessoas que estão dando os seus primeiros passos, independentemente do partido em que elas ocupem, que elas defendam, ideais distintos, mas o fato de serem mulheres no poder já nos dá mais força, né? É isso que eu costumo dizer. Adelino, se você olhar a quantidade de presidentes que nós já tivemos no nosso país, né? Então, quando passamos a viver o regime presidencialista, quantos presidentes nós já tivemos? E a gente imaginar que a gente está falando de uma mulher nesse tempo, né? Você vê que essa é uma proporção, né? Muito desigual. Então, a gente ainda está muito galgando esse espaço. A mulher entrou no mercado de trabalho tardiamente. O mercado de trabalho com a caça era do homem, até pela força bruta do homem. A mulher era com a maternidade, então o homem é que ia ao trabalho. Depois ela vem e consegue entrar pela costura, pela sala de aula, ensinando, lecionando para grupos dentro de igreja, dentro de templos. E aí ela começa a sair para o mercado de trabalho. Hoje em dia, a mulher ocupa muitos espaços. Você falou da tecnologia. A gente tem, com o desenvolvimento tecnológico, né, uma facilidade de transmissão de conhecimento e que ajudou a mulher a compor esse ambiente familiar, esse ambiente de casa e o trabalho fora, né? Sim. Então, com essa possibilidade, claro que isso aumentou o nosso campo. Então, a tecnologia facilitou? Sim. Por quê? Porque a gente agora consegue conciliar. Antes eu tinha costura, eu tinha a professora, por quê? Porque ela trabalhava de casa. Na hora que ela sai e precisa ir à empresa, a gente tem uma redução. E agora com a tecnologia eu volto para casa, né? A gente está vivendo esse movimento hoje de retorno para casa. As atividades estão sendo desenvolvidas dentro de casa. Doutora Isabelle Gravatar, dentro da teoria sobre liderança, existem vários estilos de lideranças, como dentro dela, por exemplo, a liderança autocrática, a liderança liberal, a liderança política, a liderança econômica, a liderança autoritária e a liderança hereditária. A liderança liberal, ela permite com que as pessoas tenham liberdade de contribuir com ideias e pensamentos de forma positiva para o crescimento da sua liderança. Com base na questão de liderança autoritária, será que é um legado especial para o exemplo de uma liderança feminina? Pois é, a gente não tem uma liderança hierárquica, porque a gente não tem isso historicamente, isso é muito novo, então a liderança hierárquica para a gente não se encaixa. Eu entendo que a liderança autoritária, que sim, por muitas das vezes deixou a mulher de lado, né? Vivendo essas lideranças tão autoritárias, a gente teve essa exclusão da mulher. E hoje, acho que a ótica e a visão é de uma liderança mais libertária, né? Acho que a gente vem galgando esse espaço, né? De uma liderança mais libertária, onde a gente tem uma troca maior e o acesso da mulher a esses postos.
A gente, quando olha hoje numa universidade, o ensino superior, ele já é alcançado por muitas mulheres, e aí o mercado de trabalho começa a absorver essa mão de obra, e a gente passa a ter essa liderança. Mas eu não tenho dúvida de que foi uma liderança autoritária que nos excluiu. Entendi, entendi. E com relação à recompensa, ela pode influenciar de um legado importante dentro de uma liderança feminina, a questão de recompensa. A recompensa, na verdade, é quando nós falamos de recompensa, na questão de esforço do líder reconhecer, porque vimos que ultimamente algumas lideranças não olham acerca de recompensa pelo desempenho, pelo mérito. Isso influencia muito na questão da liderança dentro de uma organização, empresa, negócio, trabalho. Olha, eu entendo que sim, Adelino. Se a gente parar para pensar, a gente precisa de uma troca e de um estímulo, né? Então, a Uhum. recompensa no sentido de estímulo, de reconhecimento, ela é fundamental, né? É o que talvez mantenha aquela chama acesa para que você produza cada vez mais. Então, se você tem a mulher entrando nesse mercado de liderança e ela sendo reconhecida como uma boa líder, né? Ela tendo o seu trabalho reconhecido como possível, como razoável, um trabalho em que ela não se afasta necessariamente da família, por quê? Não, né? Se o homem pode exercer essa liderança e manter o laço familiar, a mulher também. Então, se ela tiver esse reconhecimento, eu fico pensando assim, Angela Merkel, a gente pensar em nomes assim, né, de liderança feminina, que há uma recompensa no sentido de reconhecimento. Então, esse reconhecimento, ele é muito importante. Tirando a recompensa monetária, né? Isso a gente não pode deixar de lado e esquecer. A gente vai galgar esses postos mais altos, buscando salários melhores, buscando também a gente ideais. Né? O ideal político é que leva a mulher a uma presidência ou a concorrer a algum outro tipo de cargo. Eu entendo que a recompensa ela é fundamental. Ela é o que move, né? É uma troca. Então, essa recompensa, seja no formato de um reconhecimento ou até mesmo no formato do salário, ele tem que pesar, ele tem que fazer a diferença. Acredito que o líder, inclusive, ele tenha isso em mente, né? Olha, o que eu estou ganhando com essa minha liderança? E ele vai compor, a gente vai ter uma coletividade, né? A liderança, eu sempre observo a importância do líder na coletividade, né? Então, assim, qual é a influência dele para aquela coletividade? O que ele pode transformar com aquele grupo? E aí ele só vai ter esse avanço se ele tiver também uma contrapartida para isso, que seja um reconhecimento. Entendi, doutora Isabel. E esta questão de recompensa, nós podemos afirmar que elas são importantíssimas para demonstrar o desempenho, o reconhecimento da pessoa pelo esforço, né, dentro da organização. E quanto à questão de prioridade, um líder ele precisa ter equilíbrio tanto na questão pessoal e quanto na questão de trabalho. E o líder ele deve focar muito em pessoas ou em resultados? Ou deve ter equilíbrio quanto a essa questão de reconhecimento? Adelino, aí você vai perceber que existem correntes, né? Tem gente que vai dizer para você, olha, o foco é no resultado. Eu entendo que a Sim. gente tem que focar nas pessoas, porque a gente alcance o resultado, eu preciso me preocupar com as pessoas, eu preciso me preocupar com a qualidade dessa minha equipe. Né? E uma qualidade, eu digo, uma qualidade de ambiente de trabalho, físico, mental, né? A saúde mental da minha equipe, ela é muito importante. Que tipo de concorrência eu vou deixar que exista entre eles, de rivalidade? Isso vai ser para crescer, para aumentar? Como é que isso vai ser colocado, né? E isso vai partir do líder. Então, olhar a pessoa é muito mais importante do que o resultado. Eu acredito que o resultado seja uma consequência
daquele olhar que a gente precisa ter para a pessoa. Se eu cuidar das pessoas, eu vou alcançar um resultado positivo, eu vou conseguir o meu objetivo, qualquer que seja ele, com muito mais facilidade. Porque dentro da pirâmide principal de uma liderança, nós vamos encontrar que existe três escadas. A primeira fala sobre a questão do operacional, a segunda fala do intermediário e a terceira fala de alto escalão. Na operacional, onde se produz, onde o líder precisa, como a doutora Isabelle aqui abordou, olhando só na questão de produção, eu acho que não seria muito viável, porque se a empresa ou o negócio está funcionando, é porque tem alguém que está produzindo. Então, é importante que nós olhamos também a respeito da pessoa como ser humano, o reconhecimento principal. Porque se não tiver pessoa, como você vai liderar? Não tem como você liderar. Então, a liderança, o líder precisa ter a maturidade de compreender e entender que é importante olhar nas pessoas, porque as metas são resultados de como eu vou tratar as pessoas dentro de uma empresa. Porque uma empresa, quando se tem reconhecimento das pessoas, as pessoas trabalham com motivação. E isso traz mais vontade, desempenho, isso traz reconhecimento, onde as pessoas vão olhar para você e dizer, o meu líder ele é alguém exemplar, então paga direitinho, nos motiva. Às vezes o reconhecimento ela não deve só ser baseado na questão monetária, recursos. Às vezes é uma viagem que o líder pode fazer. Quem atinge uma meta específica vai ter uma viagem com a família, fora do estado. Então isso aqui traz motivação para os seus liderados. Então, o líder precisa entender essa vertente que não é só focar no topo, não é só focar no alto escalão, no intermediário, na direção dos departamentos, e esquecer que só funciona a empresa, o negócio, através de pessoas, porque a empresa, a organização, ela é constituída por vários setores. Tem finança, tem economia, tem questão trabalhista, tem questão de análise de risco, recrutamento. Então, tudo isso o líder precisa entender e compreender, de focar também em pessoas, porque pessoas são prioridade. Se as pessoas não tiverem um treinamento, uma inteligência emocional, como a doutora aqui abordou, não tem como gerar meta, não tem como atingir o alvo. Eu tenho dito que o sucesso e o crescimento, até escrevi uma frase importante no meu histórico, dizia assim, que o sucesso e o progresso de alguém está na mente. É aqui onde começa. O líder precisa entender a maturidade e valorizar as pessoas como ser humano. E voltando quanto a essa questão... Sim, doutora. Isso é uma coisa muito importante, porque hoje em dia, dentro do ambiente de trabalho, né, e como você sabe, a minha área é trabalhista, a gente fala muito dessa saúde mental do trabalhador para que ele permaneça trabalhando. Senão a gente acaba detectando casos de depressão, a gente detecta casos em que o sujeito ele não é mais produtivo porque ele está desestimulado. Então, trabalhar pessoas é alcançar resultados. Eu estou lidando com seres humanos, eu estou lidando com a máquina, mas a máquina é operada pelo ser humano. Então, se eu não pensar no ser humano como o cidadão, como aquele ser que tem um coração, que tem uma família, tem problemas, se eu anular ele como pessoa, eu não vou alcançar resultado, eu não vou ter produtividade. Então, isso hoje, só para que você tenha uma ideia, a gente procura dentro das empresas, a gente quer o bem-estar da pessoa em todos os sentidos. Então, você tem algumas empresas que elas estão dando aos seus empregados 15 minutos de pausa com massagem relaxante, para que essa pessoa fique confortável, né? Oferece terapia, grupos de terapia para conversa, para saber
Quantas e quantas pessoas não têm problemas familiares e acabam bebendo e a bebida prejudica o serviço? Então, a empresa hoje não olha mais assim, eu não quero saber o que é da porta da rua para fora. Não. Se ela olha para você, você é um todo. Então, ela vai olhar para você querendo o seu bem-estar para que você possa ser um bom funcionário, para que você possa produzir ali. E isso é importante, doutora. Eu pontualizou uma coisa que de recompensa, ela é essencial dentro de uma liderança. E, doutora Isabelle, como líder que tu és, como mãe, como que é? Quais são os fatores que um líder deve implementar para deixar um legado para os seus liderados? Pois é, o líder ele é um exemplo, né? Eu acho que o legado vem daí, que eu seja um espelho para os meus filhos. Mas o que eu procuro, querido Marcelo, obrigada por você estar presente aqui também. Então, assim, o que eu procuro é uma liderança com disciplina, uma liderança em que eu observe pessoas, né? Acho que essa é uma boa essência que a gente precisa buscar. Quando eu falo de disciplina, Adelino, nós precisamos compor o nosso tempo de forma a não preterir ninguém. No início você falava de prioridades, né? Talvez eu possa compor sem precisar deixar nada de lado. Eu posso compor o meu horário com a família, o meu horário para o trabalho, o meu horário para o lazer. Então, essa é uma composição que vem da disciplina. Eu acho que o líder ele tem que ter à frente dele a disciplina para poder trabalhar com pessoas. E se ele tem disciplina, ele consegue fazer uma distribuição de tarefa e tempo com as pessoas onde todos poderão ter vida. Todos poderão ter vida. Ah, eu não acho que a liderança ela esteja atrelada full time. Olha, se eu tivesse tempo inteiro para a empresa, eu seria um bom líder. Não. O líder precisa saber dividir o seu tempo para que ele esteja num todo feliz. Ele precisa estar bem em casa, ele precisa estar bem no trabalho, então ele precisa ter uma divisão de tempo e de tarefas. Isso é uma das coisas mais difíceis. Eu acho que esse é o grande desafio da liderança. É a composição do tempo. Entendi. Alguém que não consegue liderar sua família, doutora Isabel, será que terá capacidade de liderar um negócio, uma empresa, uma organização? Isso também é tão interessante, sabe, Adelino, porque a gente vê muita empresa de pai para filho que o filho não segue os passos do pai, né? Em que o pai construiu, ele idealizou, ele realizou aquele projeto e o filho deixou falir, o filho deixou com dívidas, o filho não ligou, mas aí entra o trabalho, né? O líder trabalha. O líder tem que passar isso aos seus sucessores, né? A gente tem que ensinar o pulo do gato, a gente tem que ensinar tudo para que aquela pessoa possa assumir o negócio com produtividade, né? Deixando com que aquilo ali permaneça no tempo e cresça. Ali no Saara, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem várias empresas que são de ordem familiar. E uma das coisas que a gente procura solucionar ali são os conflitos, para que não se misturem os conflitos familiares com os conflitos relacionados ao trabalho. Então, uma briga dentro de casa, de um pai com filho, de uma esposa com marido, não necessariamente pode arruinar o seu negócio. Então, a gente tem que saber fazer essa separação. Mas o que é muito difícil, né? A primeira coisa que as pessoas querem quando estão numa empresa, imagina, do pai, então ele vai me deixar trabalhar menos, ele vai me pagar mais, eu vou ter benefícios.
E aí vem o exemplo com a moral, com a ética, né? De você lembrar que aquele legado só será sucedido de uma forma boa se você conseguir passar essa idoneidade para os seus filhos, né? Para os seus sucessores. Que é, de fato, também um grande desafio. Não é fácil. Não é fácil. Engraçado que a doutora pontualizou aqui quanto à questão de responsabilidade de liderança. No meu livro que eu acabei de escrever sobre a liderança na gestão contemporânea empresarial, eu foquei muito a questão de uma liderança que eu acabei defendendo, que é a questão da liderança hereditária. Com base de grandes pesquisas, isso acontece muito em uma liderança religiosa, e isso no meio religioso acontece muito. A liderança hereditária é uma liderança baseada na questão de família, na questão de sangue, na questão de relacionamento. E eu fui pesquisando a respeito disso, identifiquei que a maioria de empresas que tem vínculo familiar, ele torna-se a fracassar. Por quê? Porque nem sempre o que virá tem as mesmas qualidades o que esteve no poder. Por As exemplo, habilidades, né? as habilidades técnicas, a gente coloca alguém de frente ao negócio olhando apenas na questão de laço de família. Então, a gente precisa separar trabalho e família. Inclusive, no meu e-book também eu pontualizei a respeito disso. Negócio é negócio, família é família. Era o que eu estava lhe Então, dizendo, Adelino. Você entrar no trabalho do seu pai e dizer, já que é o meu pai, o dono, eu posso chegar mais tarde, eu posso sair mais cedo, você leva à ruína. Aquele negócio não vai adiante. então a liderança hereditária ela é uma liderança boa, mas, porém, nós precisamos saber, será que eu estou deixando um legado? Isso também tem que ter a maturidade do líder na questão de delegar responsabilidade. Porque existem vários tipos de líder que retém um poder por si, entendeu? Ele não sabe que amanhã um dia ele pode não estar presente, pode assumir um outro lugar. Então, ele retém o medo. Ah, se eu delegar poder, essa pessoa vai tirar o meu lugar, essa pessoa vai tirar o meu poder. Então, eu acho que o líder precisa pensar o além, a longo prazo. Então, esse pensamento do líder, isso vai contribuir muito no crescimento dos seus liderados na responsabilidade de delegar poder, porque ele não vai conseguir liderar sozinho. A empresa é tão grande, o negócio é tão grande que tudo ele não consegue. Por isso que nós precisamos de outros setores ao nosso redor para que possam nos ajudar, entendeu? Então, o líder também ele precisa entender uma coisa, de preferência colocar alguém que tem habilidade e técnica que não seja família, que aquilo vai fluindo, colocando alguém questão familiar, aquilo é ir à falência. Então, e como consultor, eu tenho identificado muitas falências quanto à questão de lideranças de empresas, de famílias, coisas que tem envolvido família, o pai coloca filho, coloca sobrinha, então, às vezes, aquela sobrinha não tem a mesma estrutura, não tem uma capacidade, não tem o mesmo, não tem conhecimento, não tem habilidade. E quando nós falamos de liderança, as pessoas fazem muita confusão, doutora Isabelle, pensam que ser líder é ser chefe. Não é. Existe uma Totalmente diferença diferente. totalmente diferente entre você ser líder e você ser chefe. A questão de liderança, ela é um conjunto de habilidade e técnica com responsabilidade de você influenciar os seus liderados de forma positiva para o crescimento e desenvolvimento. A palavra chefe, ela vem do grego, então, que ela mesma significa indicação, ou seja, eu sou chefe porque fui indicado, fui nomeado, então existe muita confusão quanto a essa nomenclatura de líder e chefe. Tem pessoas que são bons em liderança, mas são péssimos chefes. Sem dúvida. Agora, Adelino, você não acha também que quando a gente fala de uma liderança hereditária em relação à religiosidade,
a gente fala de princípios, né? E aí é Sim, mais fácil você transmitir, né? Por isso que eu estava falando da história das habilidades. Eu tenho uma percepção de que muitas das vezes aquele pai que foi um padeiro e que sabe fazer o pão e sabe tocar aquele negócio, tem um filho que não tem aquela mesma habilidade. Ele não sabe fazer o pão, ele não sabe como é o comércio, né? O que é diferente quando eu falo de uma hierarquia religiosa, né? A passagem de princípios religiosos não carece de habilidade. Então, talvez por isso seja mais latente numa liderança hierárquica a gente olhar a religiosidade. O pai entendi. pastor, o filho pastor, a gente consegue por princípios, né? Em que a gente cria, naquela criação a gente consegue ter. Mas aí já quando eu falo em empresa, quando eu falo em outras áreas, aí eu preciso tocar nas habilidades. E por isso eu acho que a hierarquia foi o que você constatou, né? A gente com várias empresas que quando o filho assume, vai à falência. Por quê? Devido à questão de competência também. Isso envolve também a competência de autoconhecimento na área, né? A pessoa não tem, não tem conhecimento. Doutora Isabelle, quanto à questão de maturidade do líder, isso pode influenciar no legado? Olha, Delino, ah, a maturidade não necessariamente está relacionada à idade, tá? Então, veja bem, por esta razão, ele diria que pessoas novas de idade podem ter maturidade para liderar. Então, eu entendo que a maturidade, sim, mas o que não está relacionado à idade. Então, não é que o maduro é o idoso. Não. Nós temos líderes empreendedores de baixa idade, com maturidade. Então, a maturidade ela é importante, mas a gente tem que fazer essa desconexão de maturidade com idade. É claro que é razoável que a pessoa que tenha mais idade tenha mais maturidade, mas isso não é uma regra. Você pode ter pessoas novas com uma maturidade para o negócio, essa maturidade empreendedora. Né? Você tem grandes ideias e você tem empreendedores que são novatos, mas eles têm maturidade. Então, a maturidade, sim, muito importante. Muito importante, entendi. E quando nós falamos da questão de maturidade, nós estamos falando a respeito de assumir responsabilidade. Sim, Também pode relacionar esse aspecto, líderes que assumem a responsabilidade sem dos dúvida. seus erros, se isso também envolve quanto essa questão no legado. Sim, o assumir a responsabilidade é trazer para si a responsabilidade, né? Que é muito importante numa liderança, porque você não pode, você delega tarefas, você delega funções, atividades, mas você tem que ser o responsável maior. Então, a delegação não é uma transferência de responsabilidade, a responsabilidade continua com você, mas você tem uma delegação de competências, de atividade. Então, é muito importante a gente ter essa noção de um líder com a capacidade de delegar, mas sem perder o foco da responsabilidade. A responsabilidade tem que ser dele. E isso até, eu costumo dizer que para o grupo se gera segurança. Porque ele sabe que o líder não está fugindo à sua responsabilidade. Eu não estou delegando para não ter responsabilidade, não, eu estou delegando para que a gente possa unir forças. Né? Eu não sou centralizadora, eu trabalho delegando, mas eu assumo responsabilidade. Isso também é um dado assim que vai fazer diferença naquele desenvolvimento. Entendi, doutora Isabel. E, doutora Isabel, quanto à questão do caráter, o caráter, ela pode ser uma das principais fatores que possam agregar valor para os seus liderados. Um líder de caráter. O caráter é importante como exemplo dentro da liderança? O caráter é importante para tudo, né?
Então a gente tem que pensar no caráter para qualquer pessoa, seja o líder ou não. Então, assim, eu não consigo pensar em quem não tem caráter ocupando qualquer lugar. A gente precisa não ter esta pessoa em ocupação nenhuma. Né? Então, assim, isso é essencial, o caráter. O caráter vai fazer essa equipe, né, trilhar um caminho. É que hoje em dia está tão difícil, Adelino, quantidade de pessoas sem caráter, mas que a gente venha descobrir depois, né? A gente para e diz assim, aconteceu isso, olha, corrompeu, aquilo ali não foi legal. Mas se você está formando a sua equipe, uma equipe com líder e com todos, volto a dizer, todos com caráter. É porque essa pergunta é uma pergunta muito relativa e tem trazido muita confusão. Algumas pessoas me perguntam, e hoje tem você é líder, e como líder, como você consegue se manter distante, fora da família, durante esse período? Eu respondi e tenho respondido duas coisas principais. Eu disse, primeiro, através de Deus. Sem Deus, você não consegue estar em qualquer lugar, nem assegurado. Segundo, através de princípios e caráter. Então, eu falei, tenho falado que caráter não é questão de país, não é questão de lugar. Caráter é do ser humano. Quando um indivíduo ou uma pessoa é mau caráter, ainda que ele saia daqui para morar nos Estados Unidos, saia daqui para morar na Namíbia, África do Sul, não vai mudar nada, porque está dentro da pessoa. Então, antes de você chegar, o caráter chega primeiro. Antes de você estar em algum lugar, alguém vai comentar sobre você. Eu me lembro quando tivemos se aproximar para poder fazer a disciplina de Direito do Trabalho, os alunos perguntam, né? Quem vai ser a professora? E os alunos são assim, quem vai ser a professora? Quem? Quem? Fulana, doutora Fulana? Então, antes da pessoa chega, os alunos se conhecem. Então, o caráter chega primeiro. Nossa, ela é boa. Como é que ela é o jeito dela de falar? Essa professora é assim, esse professor é assim. Então, o semestre ainda não virou e a gente já está preocupado com a pessoa, porque saber qual é o caráter da pessoa. Então, a questão do caráter, como a doutora pontualizou, é importante na vida de qualquer líder, em De qualquer qualquer área. líder e qualquer pessoa, né, Adelino? Qualquer pessoa. A gente tem que lembrar disso, né? Isso deveria ser do ser humano. A gente foi que você deu um exemplo perfeito. Não importa se ele vai para os Estados Unidos ou para onde ele vai, o caráter chega na frente. Então ele é de suma importância. E como consultor, eu tenho observado, uma das consultorias que eu fui fazer em uma empresa, questão de ética, não vou mencionar, e eu fui analisando, a primeira coisa que eu analisei, eu perguntei num administrador, me mostra o balanço patrimonial da empresa. Tive acesso, me mostra as fontes dos fornecedores, quantos fornecedores vocês têm. E quando eu estava fazendo uma análise crítica construtiva, eu observei que o gerente está mais de um ano sem pagar o fornecedor. Eu disse, o primeiro erro começa aí. Você nunca deve dever o fornecedor. Você precisa da matéria-prima. Você precisa da matéria-prima para você quê? Para você continuar aqui a produzir. Então, como você vai poder dever 2 anos o fornecedor? Como é que ele vai ter mais a credibilidade? Você Não vai. perde a confiança. Você perde aquela sensibilidade do mercado, as pessoas deixam de acreditar no seu produto, as pessoas deixam de acreditar não só no seu produto, dentro como você, como pessoa. Então, isso é muito importante que as pessoas venham entender que o caráter chega primeiro, antes de nós chegar em qualquer lugar. Em qualquer lugar, alguém vai comentar. Você conhece a doutora Isabel? Nossa, já ouvi dizer sobre ela. Então, é importante que nós focalizamos quanto à questão de caráter, porque caráter é modelo.
Caráter não se muda, caráter não tem nada a ver com o país, caráter não tem nada a ver com cultura, como as pessoas falam, não, porque ele é de outro país, e aí algumas pessoas, não é nada disso. Quem tem Não, não. princípio com E eu diria até a você, Adelino, que assim, a gente costuma até falar que assim, é a fama, né? Qual é a si. fama que aquela pessoa tem, né? Como ela é conhecida, como ela é vista. É isso, são essas referências da pessoa que a gente vai sempre buscar e que tem que ser com caráter. Isso vai perpassar por todos, do líder àquele que efetua o pagamento, aquele que a gente precisa ter essa consciência, né? O sujeito que não está preocupado com o que ele deve, ele não está preocupado se o outro tem dinheiro para comer. Então, assim, a gente, quando você fala, poxa, mas você tem que pagar o fornecedor, você não pode dever. Quem é aquele fornecedor que não está recebendo? Então, a gente tem que olhar essa linha toda, né? Como se fosse se colocar no lugar do outro, né? Para saber o quanto aquilo ali para você não seria confortável, por que que eu vou fazer isso com o próximo? Entendi. Doutora Isabelle, existem vários papéis dentro da liderança que são essencial como modelo. Quais os principais papéis de um líder para tornar-se exemplo? Ou seja, apenas vamos mencionar quatro, três, porque existem os principais que a doutora acha que o líder precisa ter esse papel para ter sucesso, para influenciar os seus liderados. A gente já falou aqui do caráter, né? E aí eu acho que o caráter e a ética são coisas muito importantes numa liderança. Acho que cumprimento das tarefas, né, no sentido de assumir as responsabilidades, isso é importante demais. Aquilo que você fala, aquilo que você se compromete, você precisa cumprir, porque isso traz a confiança, a credibilidade, né? Não adianta você querer ser um líder falando uma coisa e fazendo outra. Se você não tiver uma coerência nas suas atitudes, você não vai conseguir liderar, né? Então, eu vejo o caráter, eu vejo a ética, eu vejo essa credibilidade, esse cumprimento das suas funções. Isso tudo compõe essa liderança, são fatores que compõem a liderança que são muito importantes, né? Então a gente não vai conseguir alcançar essa liderança se a gente não tiver essa postura ética, se a gente não tiver o caráter, se a gente não tiver a palavra, né? Eu sou de um tempo, Adelino, há várias pessoas queridas entrando. Olha, a Paula, muito minha amiga, o professor Antônio Renato, que é nosso coordenador acadêmico, né, lá na faculdade Mackenzie, né? Então, assim, eu sou de uma época em que uma palavra vale mais do que um escrito. Daí a importância do seu comprometimento, né? Então, as pessoas que confiam num líder, é um líder que tem o quê? Ele tem um compromisso com aquilo que ele fala. A gente hoje tem muita falha na política por ter promessas que não são cumpridas. A gente não dá crédito àquela pessoa porque ela prometeu, mas ela não cumpriu. Então, acho que essa credibilidade ela vem dessa execução, desse cumprimento daquilo que você efetivamente se propõe a fazer. Esse papel do líder é muito importante. A comunicação, ela pode ser a chave de um sucesso de um líder com seus liderados? Sim, arrogância jamais. Você saber falar sem essa arrogância e ter uma proximidade na sua comunicação, ela também é muito importante. Essa proximidade na comunicação é eu saber falar a linguagem do outro. Qual é o meu público? Qual é o meu cliente? Quem eu lidero? É nesse formato que eu tenho que falar. Então, assim, se eu entro numa turma que é uma turma do direito, a minha forma de falar é uma. Na minha turma de ciências contábeis, a minha forma de falar é outra. Na minha turma de administração, a minha forma de falar é outra. Então, a comunicação é um grande elo, né? É você se fazer entender, é você saber falar, o falar sem humilhar, aquele respeito que a gente vinha trazendo para o próximo como um ser humano.
né? O exercício da liderança tem que estar afastado de arrogância, tem que estar afastado de prepotência, tem que estar afastado. Você não precisa gritar para se fazer ouvir. Entendi. Nossa, foi muito mais profundo até, doutora. E, doutora Isabel, a última pergunta. E quanto à questão do planejamento estratégico, nós vamos ver que ela é essencial, que, na verdade, por segundo o que Renato, uma das teorias de administração, que ele vai abordar que o planejamento é a antecipação das coisas futuras, onde você vai ter a questão de três aspectos importantes. Primeiro, o que fazer, como fazer, quando fazer e com quem fazer. Essa questão de quem fazer, isso se relaciona também na questão que o líder deve vestir a camisa do planejamento da empresa ou de um negócio? Olha só, Adelino, lembra aquela história assim de que o boi só engorda aos olhos do dono? Então, o dono tem que estar presente 24 horas por dia para que aquilo ali funcione? Eu acho que essa teoria hoje ela pode ser relativizada. Eu acredito que o líder ele deve fazer, ele pode fazer, mas ele também tem que ter um bom poder de escolha. Porque se eu não puder fazer e confiar a você a minha tarefa, você tem que fazer essa tarefa bem feita, né? Então, eu até acredito que para mandar eu preciso saber, né? Então, para se eu executar, eu sei melhor do que ninguém. Mas não necessariamente que o líder abrace e centralize. A liderança hoje, ela é muito de delegação de competências, né? Então, eu acho que isso é muito importante, esse olhar do delegar, quem eu vou escolher para fazer, né? Então, eu não preciso meter a mão na massa para fazer tudo, porque senão eu posso não ter o funcionamento da máquina, né? Nós temos várias engrenagens, nós temos várias competências. Eu preciso de você pela sua competência que eu posso não deter, mas eu posso lhe dizer o que eu preciso da sua competência. Então aí está a liderança, né? Saber extrair de você e essa minha comunicação, né? Para que a gente possa avançar. Entendi. Doutora Isabelle Gravatar, muito obrigado. A gente precisa salvar essa live, senão a gente vai perder algumas pessoas que nos acompanharam. Que honra, que privilégio estar aqui com você, Olha. aprendendo um pouquinho sobre a questão da liderança, contribuindo. Tivemos algumas pessoas aqui, doutor Renato, a Suraya, algumas pessoas que tiveram a acompanhar esta live. E E eu quero te Adeline, essa live fica gravada, depois eu vou passá-la para o meu YouTube para lhe dizer assim o quanto é importante a gente transmitir esse nosso conhecimento e o orgulho que eu tenho de ver a sua história, saber que você veio para cá de outro país, deixando a sua família, você foi acolhido por nós, você faz parte da minha família, né? Sempre disse que é o meu filho gringo, então me dá muito orgulho ver você se formando, ver você trabalhando, ver você aqui nesse novo formato que todos nós estamos passando. Então, parabéns, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada pelo seu carinho de ter me convidado. Obrigado, doutora. Muito obrigado. Um abraço do gringo, tá bom? Boa noite. Beijo, meu gringo. Tchau, tchau.